Muito bem, seja bem-vindo aí ao Felix Tech. Agora a gente vai fazer a aplicação real dos conhecimentos de uma sequência de vídeos aí que eu apresentei as fórmulas aqui do Google Planilhas. Nós vamos usar todo esse conhecimento agora para uma aplicação real de uma tabela de serviço. Basicamente essa tabela aqui ela é simples, né? Mas eu vou mostrar algumas nuances aí, né? Alguns problemas que a gente pode enfrentar na hora de fazer uma escalação, né? Porque as regras elas podem variar e a tabela tem que ser flexível para, né, sustentar essas variações. Então, para começar a nossa problemática aqui, né? Geralmente uma tabela aí de serviço, a gente tem aqui os dias, né, na horizontal e o nome das pessoas na lista. Então a pessoa vai olhar, eu estou aqui no dia 1, o João está trabalhando dia 3, e assim por diante. Mas na hora de montar a equipe, geralmente a gente gosta de colocar assim, ó, somente as letras para já fazer uma cópia mais rápida, né? Isso é um método de escalação, né? Então, é baseado nesse método de escalação que eu estou explicando essa aula. Então, nós não vamos precisar disso aqui. Vai servir para exemplo, mas eu vou mostrar por que aquilo vai ser colocado. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos saber se o João, no dia 1, ele está escalado. Aqui, gente, eu já coloquei um transpose para trazer os dias já na horizontal. Eu poderia preencher aqui de 1 até 30, né? 31. Mas a ideia é trazer mesmo só os dias que estão ali. Por quê? Faço transposição numa coluna, ela vai virar uma linha. Caso seja um mês que não tenha dia 31, eu só deleto aqui em cima já some. Então é interessante a gente deixar, às vezes, uma redundância de um link, né, de informação para a gente não ter que ficar atualizando a planilha inteira. Já pensou assim, todo mês de fevereiro você tiver que atualizar em singular diferente, né, que vai estar dia 29 não dia 28, né, tá no dia 30 e o próximo é 31, então atualizei em um lugar apenas. Isso porque existem maneiras de deixar mais automático, né? Basta escolher o mês e com algumas fórmulas ele já apresenta os números corretos do mês e os fins de semana. Mas isso são assuntos mais avançados para futuras aulas. Mas então, continuando o nosso problema, a gente tem que consultar então se o João trabalha no dia 1. Certo? Então, como a gente está usando somente as legendas, a gente sabe aqui que no dia 1 o João estaria de manhã. A Maria estaria de tarde no dia 1. E a Viviane estaria de noite. Mas como eu posso fazer isso de uma maneira rápida? Eu não vou ficar copiando nem fazer várias fórmulas para cada quadradinho para pesquisar. A ideia aqui é trabalhar o menos possível, ser o mais eficiente que a gente conseguir. Então o que eu poderia fazer aqui? Se eu fosse fazer um VLOOKUP, daria certo? Vamos pensar. Minha referência é o A1. Então eu quero pesquisar nessa tabela toda, onde tem A1, mas tem um problema. O VLOOKUP eu procuro nas colunas a chave e uma das colunas tem que ter a minha resposta. Mas manhã, tarde, noite não está numa coluna, está numa linha ali em cima. Então já dá para ver que eu não consigo aplicar o VLOOKUP nesse formato de tabela.
Não tem como falar, procura aqui onde está o A1 e me retorna a coluna 2 que está o turno dele. Estão entendendo o problema aqui? Bom, eu coloquei aqui no A1, do lado dele na coluna 2 vai ser o A2, mas não é o turno que ele está. Isso não resolve o meu problema. Ah, mas eu poderia então, né, como eu comentei no vídeo anterior, vamos usar o H lookup. Seria uma solução boa, mas ela tem um problema muito grande. Ela vai funcionar? Com certeza vai funcionar. Mas a gente vai ter um problema de velocidade para desenvolver essa tabela. Vamos lá, minha referência vai ser o G2. Eu quero procurar, então, nessa matriz inteira. Como os meus dados estão aqui, né? Eu vou pegar também manhã, tarde e noite ali, minhas legendas do turno. E vou até lá embaixo. Muito bem. Certo, mas agora eu preciso pegar qual coluna? Bom, mas é a primeira coluna. Não tem como eu colocar. A primeira coluna é onde eu estou, né? Vamos colocar o nosso false para pegar exatos, né? Bom, não tem como colocar a primeira coluna, porque a primeira coluna seria já o turno. Ele não vai achar o A1 na primeira coluna. A primeira coluna, na verdade, a primeira linha, né? Falei errado até agora, né? A primeira linha, gente, é o manhã, tarde e noite. Então, se eu procuro o G2 aqui, que é o nossa célula G2, né? A1, no B1 não tem. Então ele não encontra. Então, na verdade, deveria começar no B2, que é a partir dali que vai ser a minha pesquisa. Mas, como que eu pego agora os turnos? Eu não posso usar um -1 de uma tabela que não está referenciada, tem que estar dentro. E ainda fala aqui que o erro tem que ser, que ele tem que ser maior ou igual a 1. Porque na verdade procuraria na primeira linha, ele acharia ele mesmo. Quem que está em... Quem que é o A1 que está ali entre B2 e D32, que é igual a 1 naquela linha, é o próprio A1. Então, o que eu poderia fazer é pensar assim, então eu posso pegar, já que tem que estar referenciado, não pode ser antes, conforme eu mencionei numa aula anterior, eu posso fazer uma cópia desses dados aqui para baixo. Eu vou colocar o 31 aqui para completar a tabela. Então agora, se eu vou pesquisar o A1 dentro de toda essa matriz, eu tenho até agora o B33 para pegar os turnos lá embaixo, então minha referência vai estar no 33. Correto? Só que ele fala aqui, ó, que 33 está fora dos limites. Então, na verdade, a gente colocou 33 aqui, mas a gente esqueceu que a gente não está contando primeiro. Então, a última linha é 32. Olha só, a gente agora acabou de achar, com a fórmula que o João tá de manhã. Vamos ver se vai funcionar para Maria. Opa, para Maria não funcionou. Por que será? Porque a tabela andou de referência, igual eu mostrei nas aulas anteriores. A gente tem que travar a referência, a matriz de referência, para não ter esse problema. Então, beleza, eu travei aqui e vou arrastar agora para Maria. Achou? Vamos pro próximo. Achou também. E pro próximo? Bom, a gente sabe que
Marcos, ele não está trabalhando no dia 1. Só tem 3 pessoas. Então aqui realmente não vai dar nenhum, não vai encontrar ninguém. Então a gente já pode começar aqui a aplicar a nossa fórmula do if error. Se ele achar, vai ser esse resultado. Se não achar, a gente vai deixar em branco. Então vou trazer aqui para as próximas. E problema resolvido. Mas agora vamos lá. Para o dia 2, o que eu deveria fazer? Tem que pesquisar toda essa tabela, certo? A referência aqui, ela tem que manter igual. Então, antes de a gente começar a cometer erros, eu vou travar aqui a coluna. A linha tem que continuar mudando para poder referenciar cada nome aqui. Então, G2, G3, mas quando eu jogo aqui para o lado, olha que interessante, ele continua G2. Se eu jogar para baixo aqui, G3, então, muito bem, eu mantive minha referência aqui no início e mudei a fórmula para o lado. São estratégias para a gente ganhar tempo. Mas aqui a gente tem um problema. João não está de manhã no dia 2. Seria Marcos. Eu passei a fórmula para cá e não mudou. Por que será que isso aconteceu? É muito simples. Se vocês observarem, eu estou procurando aqui na tabela a partir de B2, só que o dia 2 é a partir de B3. Então, para isso aqui ser corrigido, eu deveria colocar B3. E aí sim, começaria a fazer sentido. Só que ainda assim, vocês podem ver que piorou. Não estou achando mais ninguém. Aí entra um outro problema. Se eu comecei no B3 e fui até o 33, concorda que eu diminui minha tabela em um número? Não tem como minha referência máxima ser 32. Na prática, reduziu para 31. Então eu deveria vir aqui e trocar para 31, onde está os turnos. Então dessa maneira agora eu vou arrastar. E olha que interessante. Agora está fazendo sentido. Então vocês perceberam aqui o problema? Eu estou andando com a minha referência e reduzindo a minha tabela. Quando eu chegar no último dia, basicamente vai ser a minha referência essas duas linhas e a chave vai ser a segunda linha. Vou até mostrar aqui já, direto no dia 31. Para funcionar, eu vou ter que vir aqui, vai ser a partir do B32 até o 33 e a referência vai ser o 2. E observe aqui, B3 está de tarde, C1 e C3. Vamos ver se está certo? C1, B3 e C3. Então, C1, B3, C1 e C3. B3 está tarde, confere. C1 de manhã e o C3 de noite. Mas vamos pensar direito. Eu vou ter que agora ajustar um a um para poder isso aqui dar certo. Vou ter que colocar aqui 3, reduzir isso para 31. Na verdade eu vim
para cá. Então, aqui tem que ser 3, né? Então, na célula errada, 3. Começa a dar esses problemas, né? Aqui teria que ser 31. E ir reduzindo. Existem maneiras de contornar isso. Só que são mais trabalhosas. Não vai ser o teor dessa aula. Eu vou mostrar uma maneira muito melhor e muito mais prática. Então a gente percebeu aqui como o HLOOKUP iria ajudar a gente. Mas a gente ficou com esse problema de ter que ficar refazendo a fórmula para cada coluna. E isso é basicamente inviável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abandonar essa ideia de usar o HLOOKUP. Funciona, mas é trabalhoso. Qual que é a melhor abordagem? É para isso que a gente vai usar o Transpose. A gente vai pegar essa tabela e trabalhar ela na mesma orientação do que a gente precisa aqui para fazer nossa consulta. E vocês vão perceber como fica muito mais fácil usar o VLOOKUP quando a tabela tem o mesmo sentido. Então, com o VLOOKUP, a gente vai usar a nossa referência. Vamos pegar agora aqui a nossa matriz. Na mesma ideia do HLOOKUP, a gente não pode pegar a referência anterior. Então, eu já deixei aqui no final para pegar no fim. Então, vamos fechar aqui. Qual vai ser a última linha? A última coluna. Temos aqui 31 dias. Vai ser o 33? Se não for, a gente ajusta. Não, é o 32. Montar a coluna é um pouco difícil. Então vamos lá. Já achei a resposta aqui. Não podemos esquecer de travar a referência. E vamos travar também a coluna aqui, para quando a gente mudar as colunas, as fórmulas de coluna entre os dias, ele vai manter a referência ali. Isso aqui é muito importante porque agora quando eu arrasto para baixo, está travada a referência principal aqui, que é essa nossa tabela transposta. Ela está travadinha. E também aqui a gente travou na linha. Já cometi um erro aqui, na verdade. Ó. Eu travei na linha. Se eu descer aqui, ele vai manter o A1. E quando mudar de coluna, aqui vai dar pane, que vai começar a procurar um nome aqui. Ó. Então é importante travar de maneira correta. Não é a linha que eu tenho que travar, é a coluna. Eu travo a coluna. Então agora aqui com a coluna travada, eu posso correr pelas linhas, que ele vai manter a referência da linha. E quando mudar para o lado, ele vai pegar aí, manter a coluna. Ah, mas entrei no mesmo problema de antes. Vamos por partes. If error. Começar a arrumar isso aqui. E aqui. Não era para ele ter pego a referência e reduzido a tabela? É verdade. Então, uma manobra que a gente pode fazer aqui, para ganhar tempo, é o quê? Se a minha referência agora começa no dia 2, então eu saí do I. Eu saí, na verdade. Bom, pessoal, vê que a tabela tá. Fica mais fácil nossa
comparação, vou deixar alinhado aqui. Não dá confusão aqui nas letras, então para facilitar o entendimento. Mas a referência estava no H, então eu volto para o I aqui. Se eu começo aqui no dia 1, está no I, concordo que no dia 2 começa no J, então aqui não deveria ser I, certo? Então eu tenho que vir aqui trocar um por um para fazer e sofrer igual o, olha lá, o HLOOKUP. Eu arrumei aqui, pô, agora é 31. Então ficou na mesma. O HLOOKUP e esse vai dar o mesmo trabalho? Na verdade, não, porque aqui a gente consegue fazer a grande diferença do que tinha para o HLOOKUP. Nós vamos tirar aqui o cifrão da coluna do início da nossa matriz. Porque como ela vai andar, conforme a gente arrasta, isso vai ajudar a gente a deixar a tabela mais dinâmica. Então agora que a gente olhar aqui, o início começa no I, agora no J, no K, no L. Então a tabela está reduzindo. Nossa referência ali da matriz transposta, né, da tabela transposta, reduziu. O que ficou faltando então para dar certo? É reduzir aqui a coluna onde está a chave. Bom, então, mas como que a gente poderia resolver isso aqui? Bom, uma ideia que eu dou, muito útil, e agora vocês vão ver a grande diferença por que fazer dessa maneira. Eu já deixei então a referência chave ajustada, a matriz também já está se adequando automaticamente, faltou só essa chave. Bom, mas se eu sei que no primeiro dia é 32, concorda então que se eu fizesse 32 menos essa célula vazia, 32 menos essa célula vazia não vai dar 32? Eu não gostaria de fazer isso porque, caso alguém escreva alguma coisa aqui, pode dar erro na fórmula. Então, não é melhor pensar assim, pô, 33 menos o dia 1 não vai dar 32? Certo? Só que a gente tem que travar a célula. Mas vai travar somente a linha, porque a coluna vai ter que andar. Então, observe que já está ficando diferente. Então, 33 menos 1 é a 32 da referência. Se eu pegar aqui, então, agora e jogar para o lado, vai ser 33 menos J1 é 2. Então, já vai ser 31. Então, ó. Então, peraí. Então, se eu arrastar toda essa coluna para o final, todas as referências vão estar corretas já. E olha a diferença de como é a gente fazer uma transposição de tabela só para poder ajudar a gente. Observe aqui, ó. Preencheu tudo automaticamente. Vamos ver, ó. Dia 19 e 20 aqui. Tá repetido mesmo esse pessoal? João, Maria e Viviane estão dobrando o turno? Então, ó. Tá certinho. Então, isso aqui tá errado. Eu vou arrumar. Eu vou pegar aqui pra frente. Vou voltar a atualizar. Então, ó, já arrumou a tabela. Vou dar um Ctrl Z. Pegar automaticamente. Vou deixar todo mundo de folga. Vou escalar somente o João todos os dias.
já temos um problema aqui. O João não consegue pegar manhã, tarde e noite. Vamos mostrar ele para todos os turnos. Pegou tudo manhã. Interessante isso, hein? Como que a gente resolveria isso? Aqui está um grande problema. Não é possível fazer isso com o VLOOKUP, porque ele só retorna uma referência. Retorna o valor da célula especificada na linha encontrada. Então aqui a gente tem um problema que a gente só vai conseguir contornar com o filter. Vou colocar todo mundo aqui. Pronto. Vocês podem ver como ficou a nossa tabelinha. É uma tabela mais básica, por conta da limitação do VLOOKUP. O importante é vocês entenderem esses joguinhos que a gente consegue fazer de travar as colunas, porque a referência é muito importante vocês terem essa atenção quando passa a fórmula para outra célula, para a gente agilizar o serviço, só que a referência ela não pode ser afetada. Então, como eu quero que sempre seja essa coluna do G a referência para pesquisa, eu tenho que garantir que a coluna não ande, mas como eu quero pesquisar, variar a linha, porque a linha vai variar, eu tenho que deixar a linha destravada, mas a coluna fica travada. A nossa referência principal aqui, eu só destravei a coluna porque ela tinha que diminuir para acompanhar o início, porque infelizmente a limitação do VLOOKUP, ele faz a pesquisa a partir da primeira, se for o VLOOKUP da primeira linha, de cima para baixo, se for o VLOOKUP da primeira coluna, da esquerda para a direita. Então, dessa maneira, por fim, a gente também tinha que fazer referência de onde estão os dados a ser buscado. Como ela estava sendo dinâmica, a gente fez uma formulinha aqui para ela se ajustar conforme vai andando aqui na nossa tabela. E como é uma escala de dias, a gente teve esse artifício de usar o dia como ajuda. Então, vocês podem ver que ele dá o resultado aqui para a gente. 33 menos 31 é o nosso 2. Então, faz todo sentido aqui na nossa fórmula. Agora, um problema que a gente vai resolver na continuação desse vídeo, vai ficar para um próximo vídeo, nós vamos aqui conseguir escalar simultaneamente em dois turnos diferentes o mesmo funcionário. Mas para fixar bem, essa estratégia de usar alguns números para poder subtrair dentro de uma fórmula um valor que aparentemente pode ser fixo, é bom vocês guardarem isso. Não necessariamente esse valor aqui dentro tem que ser fixo. A gente acabou de mostrar que dá para inserir uma fórmula e deixar ele dinâmico. Certo? Vocês podem ver, ele mostra o resultado aqui em cima. 33 menos 31 que é referência? 2. Então, para a próxima aula, a gente vai usar uma combinação de filter, array e left para poder mostrar para vocês como ficaria aqui de uma maneira diferente. Então, pessoal, já dá aquele joinha aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.